Vamos mudar de assunto agora, gente? Nossa, é tanto assunto, minha cabeça tá dando até um nó hoje, né? A gente sai de um tiroteio para CPMI e agora a gente vai de Código de Conduta aqui do STF. Ontem a gente teve a abertura dos trabalhos do Legislativo e também do Judiciário. E nessa abertura, o presidente do STF, Edson Fachin, ele chegou a frisar novamente a necessidade que ele vai atrás desse novo Código de Conduta do STF. E colocou a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para ser a relatora desse Código de Conduta. A gente sabe que Fachin e Carmen Lúcia, eles andam muito próximos do que eles pensam sobre atitudes que são tomadas dos ministros do STF. A gente não tem os ministros do STF vindo a público falar mal de um ou de outro, isso nunca acontece ou raramente acontece, tá? Mas a gente sabe que internamente, em off, assim, os que falam as fontes, é que sim, existem vários ministros que não estavam querendo esse novo código, tá tudo certo, como tá, enfim. Mas mesmo que já exista esse novo código, o que a gente sabe é que, por algumas vezes, ele não está sendo cumprido. O que vai ter esse novo código? A gente não sabe. Mas a gente separou aqui um pouquinho de como é o código de conduta do TSE, de acordo com a ministra Carmen Lúcia, que pode nos trazer um norte do que ela pensa sobre esse código de conduta ou novo código de ética ali para os ministros também do STF. Então, alguns dos pontos e diretrizes éticas aqui da Justiça Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, que está à frente ainda do TSE, tá? Publicidade das audiências, ou seja, os atos devem ser transparentes e acessíveis a todos. O comedimento, intervenções, reserva e manifestações públicas e agendas privadas, ou seja, os ministros não devem participar de manifestações públicas, agendas devem ser mais privadas. O distanciamento de eventos políticos, ou seja, não comparecer a eventos com candidatos ou interessados. A isenção política, não manifestar preferências políticas. E isso aqui também serve para quando você faz crítica a alguém, né? Não só o elogio, mas também a crítica, porque aí não é uma isenção. A recusa de vantagens, ou seja, não aceitar ofertas que põem em dúvida a imparcialidade. E aí, vantagem, quando a gente fala, é algo que você não ganharia no cargo onde você está. A neutralidade, ou seja, não emitir sinais a favor ou contra candidatos e ideologias, obviamente que eu lembrei aqui do Perdeu Mané. E impedimento em casos próprios, ou seja, não julgar processos de escritórios que integram. Prioridade à função judicial, seja um compromisso principal com os deveres funcionais. Publicidade dos atos, tornar público atos judiciais e administrativos. Não, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento com a relatoria de Dias Toffoli, do Banco Master, em que está tudo em sigilo. E a transparência republicana, ou seja, a transparência como imposição do regime republicano. A gente lembra que essas são as diretrizes de ética do Tribunal Superior Eleitoral, onde Carmen Lúcia é presidente. A gente só pegou aqui para ter uma ideia do que ela pode trazer na relatoria de um novo Código de Ética para os ministros do STF. Sobre isso eu converso agora com Damares Medina, que é doutora em Direito Constitucional. Doutora, obrigada por conversar com a gente. A gente pegou essas 10 diretrizes e quais dessas, ou todas essas, ou qual seria a mais importante realmente para a ministra Carmen Lúcia incluir no novo Código de Ética do STF, porque do jeito que está, as pessoas estão mais desconfiadas do que crentes realmente nessa que é a instância máxima da justiça brasileira. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. Você colocou muito bem, não basta parecer isonômico, igual, tem que ser efetivamente igual. E com os últimos acontecimentos, uma imagem do tribunal que já vinha desgastada, que já sofreu os ataques no 8 de janeiro, sofre agora um ataque de dentro, do próprio comportamento dos ministros, como se fosse um 8 de janeiro, só que dessa vez silencioso. Por quê? O Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem a sua legitimidade direto da Constituição. Ele não é eleito, então ele precisa da opinião pública para legitimar as suas decisões. Não significa isso que ele vai julgar de acordo com a maioria, mas ele precisa, sim, passar uma imagem de que trata as partes iguais, de que não existe acesso assimétrico ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, lembrando as 10 regras da ministra Carmen Lúcia, a mais importante é o acesso paritário das partes
ao ministro do Supremo, a quem decide. Isso é um ponto antigo que eu venho batendo com os alunos, com os colegas, porque o contencioso constitucional, ele se encarrega de questões multifacetadas que são do interesse de toda a sociedade. A partir do momento em que se admite como praxe que uma parte tem acesso ao ministro, seja no Supremo, seja fora do Supremo, seja formal, seja informal, e a outra parte não tem, está se quebrando um princípio elementar que é do contraditório, da igualdade, da equidistância do julgador das partes. E isso vale para todo mundo, não só para banqueiro, mas também para o advogado-geral da União. O processo constitucional ele tem que se dar de forma equilibrada, sem assimetria de acesso entre as partes que têm seus interesses em disputas, para que não ocorra assimetria de informação. Quando existe assimetria de informação no processo, necessariamente a decisão ela é desequilibrada. Hoje, a sensação que a gente tem, doutora, é que nada disso é cumprido, né? Quando a gente fala ali, tem a questão da relação dos escritórios e familiares, porque quando você vira um ministro do STF, você vira a instância máxima da justiça. Se a pessoa é sua filha, mãe, pai, mulher, enfim, tá ali junto, tá no jogo e vai acabar respingando nessas pessoas também. Então, por exemplo, no caso do Banco Master, a gente tem a questão do escritório da mulher de Alexandre de Moraes nessa questão. A gente tem ministros hoje viajando em jatinhos com altos empresários, indo a camarotes de futebol, indo a vários eventos que não se dizem políticos, mas a gente vai olhar lá atrás, tem uma esfera política de quem lá atrás acabou fazendo a contratação. E, obviamente, quando a gente entra ali na questão política, para você ser isento politicamente, nenhum ministro, pelo menos que eu tenha visto, falou que votou nesse ou naquele. Mas todos eles deixaram sempre muito claros, todos não, a maioria deixou sempre muito claro o que pensam sobre o ex-presidente Bolsonaro. E não só ali durante o julgamento que aconteceu no STF, né? Lá no Perdeu Mané, várias falas do próprio relator Alexandre de Moraes durante o julgamento. Como é que a gente enquadraria hoje isso e como a senhora acha que os ministros realmente encarariam um código de conduta onde eles teriam que perder privilégios que hoje eles têm aproveitado tanto, como, né, camarotes e jatinhos, enfim, e também depois de tanto tempo agora terem que permanecer mais isentos e calados? Daria certo um novo código com os mesmos ministros? A sua colocação é muito pertinente, Paulo, e o ministro Edson Fachin, no discurso de posse dele como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele chamava atenção para a virtude da ética republicana. O que significa essa ética republicana? Significa que, a partir do momento em que você é empossado em uma função específica do governo, do Estado, você precisa ter uma responsabilidade que seja equiparável a essa função. É um dever de colocar os interesses da sociedade, os interesses públicos, acima dos interesses privados, acima dos seus próprios. Não por coerção, mas por conta de um vínculo cívico que se forma entre a função que você passa a designar e a pessoa física que está lá desempenhando esse mistério. O grande desafio, o grande problema desse código de ética, na minha avaliação, é que ele corre o risco de se tornar um artefato simbólico. É claro que nós sabemos que a linguagem, o direito, mesmo quando ela é simbólica e tem sua legitimidade esvaziada, ela exerce alguma função de constrangimento. Mas, na linha do que você bem apontou, corre o risco de aprovar-se um código de ética que repete regras da Constituição, que é o princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da imparcialidade. Por exemplo, se um juiz de uma comarca do interior está lá decidindo um processo, ele não vai jantar na casa da parte que ele vai decidir. Isso são regras comezinhas que todo juiz no Brasil já está disciplinado pela lei orgânica da magistratura. O problema é que o Supremo, ano passado mesmo, declarou a inconstitucionalidade de uma regra do CNJ que impedia, por exemplo, as esposas, maridos, parentes próximos de advogarem no mesmo tribunal em que os cônjuges atuavam. Então, existe essa dinâmica e uma tensão entre o que o ministro entende de uma dimensão republicana e ética de sua própria atuação. Mas, além disso, eu gosto de marcar, nós precisamos lançar um olhar principiológico para essa questão que é fulcral e é o centro de todas
esses canais informais de influência no processo decisório constitucional, que é o acesso unilateral da parte ao ministro que vai decidir a causa. Se não pode na comarca pequenininha do interior, que dirá no Supremo Tribunal Federal, que decide praticamente todos os assuntos da vida da sociedade. Então, precisamos lançar luzes, revisitar. Eu recebo com entusiasmo a fala do ministro Edson Fachin, para que pelo menos isso fique registrado como uma orientação da presidência do Supremo para a mudança comportamental dos ministros que integram a corte. Damares, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. Realmente existe aí um pedido, um clamor, né, da sociedade, porque está complicado nos últimos anos, né, entender tudo o que está acontecendo, e nem que seja para clarear, para a gente saber que a partir de agora está tudo dentro de um novo código de ética, de conduta, mas diante dessa polarização e de tudo que tem acontecido, realmente está bem difícil. Não à toa, com essa pressão, fez algum efeito, que foram as primeiras palavras, né, do presidente do STF ao abrir os trabalhos de 2026. Obrigada por ter conversado aqui com a gente, até a próxima. Obrigada, Paulo, um prazer, até mais.